Filemon, versículo 8 ao 19. Agora vem uma das passagens mais bonitas do amor cristão, um exemplo de amor cristão, uma recomendação para não ser forte dizer uma ordem do verdadeiro cristão, aonde que o Espírito Santo coloca no nosso coração o seu amor, o amor de Cristo e leva a outros. Fala de Onésimo. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança, poderia falar com base na autoridade apostólica, mas não fará isso, para te mandar o que te convém. Está falando da libertação de Onésimo, mas ele procurará essa libertação de outro modo. Todavia, peste, antes por amor, olha só, revela a maneira na qual um verdadeiro apóstolo se conduz. E todo crente quanto a isto deve se conduzir assim. Sendo eu tal como sou, Paulo, o velho. Isso aconteceu no final do primeiro encarceramento de Paulo em Roma. Ele deveria estar com cerca de 63 anos nessa época. E também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Revela outra vez o que ele aceitava como um símbolo de honra. Peste por meu filho Onésimo. Essa é a primeira vez que o nome desse homem me perdoe, é mencionado. Embora ele seja o motivo da carta, sendo propriedade de Filemon. Olha só, Onésimo era propriedade de Filemon, sendo assim escravo de Filemon. Tinha fugido de seu dono para Roma, uma distância de aproximadamente 1.500 quilômetros. Esse era um crime de fato muito sério, que gerei nas minhas prisões. Então, a peste por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Depois de chegar a Roma, esse escravo fugitivo havia entrado em contato com Paulo, tendo entregado seu coração a Cristo. Que exemplo, né? Cometeu erro? Sim, cometeu. Mas nesse erro, ele entregou o seu coração para Cristo e agora estava voltando para o seu dono. E a recomendação que Paulo dá ao seu dono é maravilhosa. É a recomendação que os irmãos lá em Corinto tiveram também de se afastar do homem que foi lançado a Satanás para enxergar o seu pecado, e ele enxergou e se reconciliou com Deus e quis se reconciliar com a igreja, e sabe o que a igreja fez? Rejeitou ele, não falou com ele, ignorou, porque esse muitas das vezes é o coração do crente, do cristão. Se a pessoa errar, já era. É como se fossem deuses, jogam fora, não tem sentimento nenhum, a não ser que essa pessoa tenha algo a oferecer para ele, coisa que vem de Satanás, a lei da barganha. E aí, voltando aqui à carta de Paulo a Filemon, ele fala: o qual noutro tempo te foi inútil. Sabe por que é inútil? Não porque era um escravo, nem porque fugiu, porque ele não conhecia o Senhor. Onésimo não havia prestado bom serviço a Filemon, mas agora a ti e a mim é muito útil. Apresento que só Cristo pode fazer. Ele pode tornar uma pessoa útil. Eu te tornei a enviar. Ele está voltando para casa e de fato entregando-se, que é o que deveria fazer uma vez que havia aceitado Cristo. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Forte, né? Pedindo para receber esse escravo fugitivo, mas agora convertido ao cristianismo, receber ele com amor e não com chibatadas até a morte. E aqui o autor ele descreve da seguinte forma: ele está voltando para casa e de fato entregando-se, que é o que deveria fazer uma vez que havia aceitado a Cristo. E de fato suplica a Filemon que receba de volta o seu anteriormente inútil escravo. E lhe assegura que já não o achará inútil, mas útil. É o mesmo que dizer: recebe-o como se fosse eu, como meu filho. Sabe por que útil? Porque agora ele ia ajudar Filemon a pregar o evangelho. Ia dar bom exemplo.
e a saber o que é sair do lamaçal do pecado e se entregar totalmente a Cristo, e nenhuma condenação mais há para esse homem fugitivo, escravo, onésimo, e nem para os que creem em Jesus Cristo junto da cruz do Calvário. Não há condenação, pecado nenhum mais há, e se ele errar, o preço já foi pago. Ele só tem que se arrepender, pedir perdão a Deus, perdão a quem errou, e continuar a vida andando corretamente para poder honrar o nome de Jesus e ser salvo. Eu bem o quisera conservar comigo. Essa é uma expressão cheia de graça da confiança que Paulo tinha em Onésimo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Revela o fato de que ele havia sido muito útil a Paulo, embora por pouco tempo a conversão a Cristo havia transformado totalmente esse homem. Que maravilha, né? E muitos estão há décadas na igreja e ainda nem foram convertidos e se acham santos e humilham e pisam em outros, porque não se entregaram totalmente a Jesus Cristo e à cruz e creem em leis e doutrinas criadas por homens. Mas nada quis fazer sem o teu parecer. Refere-se ao consentimento de Filemão, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Refere-se ao fato de que o apóstolo não quer que Filemão se sinta sob qualquer tipo de obrigação, independentemente do que Filemão decidisse. Paulo quer que seja voluntariamente e não por necessidade. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo. O original grego revela que houve uma providência divina na partida de Onésimo, ou melhor, que o Espírito Santo usou a situação para conduzir o homem a Cristo. De fato, o Espírito Santo muitas vezes usa situações semelhantes para que o revestisse, para que o retivesses para sempre. O relacionamento agora seria totalmente diferente. Não já como servo, já não mais como escravo, Paulo está dizendo. Antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Na carne, Filemão tem um irmão como seu escravo. No Senhor, Filemão tem um escravo como seu irmão. Assim, pois, se me tens por companheiro, coloca tanto Paulo como Filemão na mesma posição, isto é, mesma categoria, recebe-o como a mim mesmo. Agora, eleva Onésimo até o nível de Paulo e Filemão. E se fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Que maravilha, né? Se esse homem, mesmo servindo a Deus, ainda tivesse preocupação financeira com o prejuízo que Onésimo tenha causado a ele na fuga, Paulo está dizendo, põe na minha conta. Paulo, com verdadeiro amor cristão, traz a nós como devemos agir. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei. A promessa do apóstolo é inalterável. Em outras palavras, trata-se de um contrato. Receba como irmão em Cristo Jesus e não lhe cobre nada se ele te deixou alguma dívida, porque eu a pagarei. Que maravilha! Para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. Qualquer esperança da vida eterna que esse homem de negócio desfrutasse deveria ser remontada ao ministério de Paulo. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.